Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nesse dia? E hoje a frase de inspiração é: deixe para trás tudo aquilo que te impede de voar. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler para vocês o capítulo de Isaías 40, o versículo 31. Capítulo 40, somente o versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos meditar um pouco sobre essa frase e falar um pouco desse versículo. Eu fui estudar um pouco, estudar a história da águia, né? Já tinha ouvido falar, mas eu acredito que todos vocês, a maioria de vocês já sabem. Mas eu achei importante frisar essa história. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam, que confiam no Senhor, eles subirão com asas como águias. Gente, a história da águia é linda. Uma águia, ela vive até 70 anos. Só que quando ela completa 40 anos, ela, ela passa por um processo doloroso, mas necessário para ela continuar a viver. Ela pode escolher parar naqueles 40 anos, quando ela se sentir cansada, ela pode parar. Porém, ela pode insistir e dar o último voo que pode fazer com que ela se renove. E como é esse processo de renovação? Ela se isola, vai para uma montanha bem alta, dá um voo e vai para uma montanha bem alta. E ela se isola ali. Naquele processo de isolamento, ela vai passar por muitas dores. Por quê? Porque quando ela já tem completado 40 anos, o bico dela já está curvo, as penas estão muito pesadas, impedindo ela de voar, e as suas garras estão muito grandes. Então, tudo isso que está acontecendo com ela está impedindo ela de dar voos, dar altos voos, de caçar, ou seja, de sobreviver. Então, o que acontece? Ela vai para essa montanha e lá ela se isola durante 150 dias. E durante esses 150 dias, ela vai passar por um processo doloroso de perca, porém, ela vai ser renovada. E trazendo isso para nós hoje, tem coisas que são necessárias que a gente perca. É necessário que a gente entenda que a gente tem que se livrar delas para que a gente possa prosseguir, para a gente poder dar voos altos. Então a gente tem que ser como uma águia. E para a gente ser como uma águia, a gente tem que buscar forças no Senhor e esperar, confiar nele. Porque quando a gente se sente muito fraco, cansado, pesado, a gente encontra forças no Senhor. E ele vai fazer nos renovar as nossas forças. Por isso que o versículo fala sobre isso. E nesse processo, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai bater o bico dela em uma rocha até que ele caia. Quando o bico dela cai, que vem um novo bico, o que acontece? Ela começa a arrancar com o bico todas as suas garras, que já estão encurvadas, atrapalhando ela. Ela tira todas aquelas garras. Depois que ela tira, pensa como foi dolorido. Como é dolorido para ela. E ela arranca todas as garras, que não serviam mais. Às vezes, tem dores que nós estamos vivendo, que a gente tem que observar como é que a gente pode se livrar delas. São sentimentos que a gente guarda dentro de nós, que tem trazido dor e tem nos impedido de prosseguir. Medos. Os medos nos impedem de voar alto. Então nós temos que nos libertar dele. E não é fácil, mas também não é impossível, porque nós temos um Deus que é um Deus do impossível. E aí você se libertando, se livrando dessas dores, você vai poder prosseguir e dar voos altos. Você vai conseguir se renovar. E para a gente se renovar, a gente precisa de ajuda do Senhor. Tem dores que a gente não consegue se libertar sozinho. Tem coisas que estão nos fazendo pesar, como as asas da águia, como as penas da águia. Elas estavam muito pesadas. O que é que ela faz? Ela arranca todas aquelas penas e vai nascer outras penas novas. Apesar do processo ser dolorido, é necessário. Tem situações que estão aprisionando você. Tem situações que estão fazendo pesar, doendo. Mas por mais doloroso que seja ainda, sair delas é dolorido. Às vezes você sai, mas como é que eu vou sair disso? Peça ajuda ao Senhor. Ele é quem pode te ajudar. Confia no Senhor. Porque quem confia no Senhor, tá falando aqui a palavra de Deus, quem confia e quem espera no Senhor vai subir como águia, vai renovar as suas forças. Caminharão e não se cansarão. É assim que a gente que serve ao Senhor vive. Passamos por dificuldades. Tem dores sim que nós vivemos, mas a gente se segura nas mãos de Deus e diz: Senhor, me ajuda. E me ajuda a passar por esse processo de renovo, igual a águia. Nós devemos ser
como águias, olhar sempre para o alto. Mesmo quando a águia vai se isolar, ela procura uma montanha alta e ela se isola lá. Tem processos que é necessário que a gente se afaste de muita gente, que a gente se afaste do público, dos, das luzes, né? Do que a gente tem processos que a gente tem que viver sozinho. E por mais doloroso que seja, a gente precisa passar por ele e começar a tirar, a arrancar de dentro de nós aquilo que não nos serve mais e que nos impede de voar, de prosseguir. Que nós sejamos como águias. E para a gente ser como águia, a gente precisa confiar, esperar no Senhor, porque Ele é fiel em todo o tempo. Faça o que essa palavra está dizendo. Confie e espere somente em Deus, porque Ele vai renovar suas forças e você vai conseguir chegar no propósito do Senhor para a sua vida. Você acredita nessa palavra? Então guarde essa mensagem no seu coração, transmita para mais alguém, porque hoje é um dia de renovo. A palavra de Deus está dizendo, hoje é um dia de se renovar e para nos renovarmos, nós devemos que tirar o entulho, aquilo que nos pesa, o lixo que está impedindo de nós andarmos, de nós voarmos mais alto. Então, vamos segurar nas mãos do Senhor. Passe essa palavra para mais alguém. Tem alguém que precisa ser renovado hoje. Deus está renovando você. Você parou para ouvir esse vídeo, você está sendo renovado pelo Senhor. Acredite, confie no Senhor. Porque ele disse que aquele que confia nele vai ser renovado. Renovarão as suas forças. Por mais difícil que seja o processo, ele está renovando as suas forças. E como a frase inicial disse, deixe para trás tudo aquilo que te impede de voar. Se as suas garras estão impedindo você de prosseguir, então você tem que deixar para trás, por mais que seja dolorido. Ou seja, se onde você tem se apegado está te fazendo sofrer, você precisa deixar para trás e prosseguir com o Senhor. Se as suas penas estão pesando, ou seja, todos os pesos que você tem carregado em você, que você não precisa carregar eles, entrega nas mãos do Senhor. Tudo que está pesando, te impedindo de voar mais alto, entrega nas mãos do Senhor. E acredite, Ele vai renovar suas forças e você vai dar voos altos que nem você consegue imaginar. Amém, meus irmãos? Que sejamos como águias, confiantes no Senhor e renovando a cada dia as nossas forças. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, que cuida de nós e não nos abandona em tempo algum. E Ele renova aqueles que estão cansados, que estão sem forças para prosseguir. Fiquem na paz de Deus, que o amor do Senhor transborde no seu coração e que a sua fé aumente a cada dia com sabedoria para você viver o extraordinário de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.